Olá, amigos do canal Shark Engenharia, Costa, para mais um vídeo, agora para falar um pouco mais de manutenção preventiva. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Hoje nós vamos falar um pouco do segundo pilar, né? O segundo pilar dentro da ordem que eu os coloco dentro do sistema. Eles não precisam ser necessariamente nessa ordem, mas dentro da ordem que eu coloco. É um negócio chamado PCPM. Algumas pessoas colocam esse P a mais, PCM ou PCPM, né? Planejamento, controle e programação da manutenção. Quem planeja programa, mas não importa um pouco a letras, tu bota um P a mais, um P a menos. O importante é o seguinte, é que ele funcione. Manutenção preventiva implica, né, num controle, né, num planejamento e numa programação da manutenção. Você tem que ter um setor que faça isso. Esse setor é o PCPM. Existem algumas manutenções, por exemplo, que trabalham com tempo, né? Troca por tempo. Troca por tempo, ela é uma manutenção, primeiro que é uma manutenção extremamente cara, né? Você está jogando dinheiro fora e corre o risco, né, de você ter uma parada catastrófica. Então o MTBF, né, Mean Time Before Failure, não funciona. Esse negócio de trocar por tempo, o único lugar que é utilizado, porque envolve um risco muito grande, é na manutenção aeronáutica. Você joga muito dinheiro fora, uma manutenção extremamente cara, mas eventualmente necessária, porque envolve um risco muito maior. Então na manutenção aeronáutica, a gente ainda usa a troca por tempo, né? A manutenção preventiva, ela demanda muito essa coisa da parada, né? Da intervenção no momento certo, com todas as coisas necessárias que eu preciso para fazê-la. E isso é função do PCP, né? Isso é função do PCPM. O PCPM ele tem que dar todas as condições, né? Ele tem que ter todas as informações e todas as necessidades para que aquela intervenção ocorra. Nós temos um outro tempo, que é o MTTR, tempo médio de troca. Esse é um tempo importante. Esse é um tempo que você vai buscar lá na frente, quando você se tornar completamente preventivo, né? Então eu tenho lá uma detecção, né, que foi feita, sei lá, qualquer componente de máquina eu vou precisar de 2 horas. Ok, esse é o tempo padrão. Então, o tempo padrão de troca é 2 horas. Então, agora, o que eu preciso fazer, né, para que eu reduza esse tempo? Né? Quais são as melhorias de manutenção, né? Não são melhorias de processo, melhoria de produção, isso é outra coisa. Estou falando assim, quais são as melhorias de manutenção? Então, a previsão do tempo é 2 horas, o cara fez em 1h50. Bom, então esse agora é o tempo. O que eu preciso fazer para que eu consiga reduzir esse tempo para 1h30. Verifica o que é possível fazer. Então, tu vai buscar esse MTTR, né, para que a tua eficiência cresça, né, para você ter mais eficiência, para você ser mais eficiente e eficaz, né? Porque também não adianta tu trocar em 1h30, mas o reparo fica uma porcaria, né? Então, você tem que fazer em 1h30 melhor do que você fazia em 2. E aí entra as melhorias que eventualmente você possa implementar para justamente buscar esse MTT. Então, passa a ser 1h30 o tempo de troca. A atenção corretiva, ela nem sabe o que é MTTR, né? E se souber e for corretivo, não faz absolutamente nenhum sentido, né? Porque nada é planejado, nada é controlado, nada é programado, então não faz diferença você trocar em 4 horas, em 3 horas, em 2 horas, porque é um tempo que você não gastou energia, né, para você pensar naquela troca ali, naquele reparo ou sobre o aspecto da melhoria contínua, do Kaizen, né? Você precisa olhar essas coisas sobre essa ótica, né? Manutenção preventiva é um negócio extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente complexo, né? Ela não tem nada escondido, né? Ela não tem coisas que, não, é tudo transparente. É uma busca constante dessa eficiência e dessa eficácia. Esse é o foco da manutenção preventiva. E o PCPM, ele tem uma função extremamente importante
nesse contexto da manutenção preventiva. Por quê? Porque ele controla, ele programa e ele planeja, né? Então, essas são funções que toda manutenção deveria ter, e mais do que nunca não existe manutenção preventiva sem essas três funções. Tem que ter isso sob controle. A manutenção não tem que ter nada que esteja ponta solta, né? Se tiver ponta solta vai dar problema. Então, a função do PCPM é justamente essa: é controlar, é programar e é planejar a manutenção. Eu acho que as lideranças, elas estão ali para, né, para ajudar, para orientar, para instruir, para capacitar, né? Essa coisa que está por trás, né? Ela tem dois vetores, né? O primeiro vetor é o PCPM, né? E o segundo vetor é o próprio manutentor, né? Então, foi comunicado, vai parar 2 horas, e o manutentor se programa para fazer aquela intervenção. Aí chega na hora ali, ele precisa de uma peça, alguma coisa que estava descrito no planejamento, né? Ele precisa de alguma condição especial, né? Isso tem que estar lá no planejamento do manutentor, e chega na hora não tem. E daí ele não consegue fazer a intervenção. Então, a manutenção preventiva foi toda ela para o espaço, não é assim que faz, né? Então, é um caminho, né? Isso no começo vai dar um monte de problema, toda a implantação, como falei, da mudança, né? Então, isso vai, né? Vai mudando até que se consolide nessa condição ideal, que é, né, que você tenha tudo isso sob controle, né? Isso é a função do PCPM.